Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai retomar e concluir o nosso assunto sobre a crise de 1929. Então, só para a gente poder lembrar e acompanhar, tá? Pelo livro didático nas páginas 60 e 61. E relembrando, o que foi a crise de 29? Como a gente pode definir? Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20 e que teve como causa superprodução e especulação financeira que ocasionaram a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 29 tem como epicentro a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que já era uma potência mundial capitalista, e essa cidade tinha muita importância econômica, principalmente a sua Bolsa de Valores. A crise de 29 ela tem várias etapas. A primeira etapa que a gente já viu é uma etapa de prosperidade, é um período, uma etapa que antecede o desenrolar dessa crise, né, que é uma etapa de prosperidade e desenvolvimento da economia. Então, é um período que os Estados Unidos se beneficiam do dinheiro que eles recebem por conta dos empréstimos, né, realizados para os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial e também para países latino-americanos. Então, eles recebem esse dinheiro, é um dinheiro que entra para a economia interna e ajuda nesse contexto de prosperidade. Isso permite ampliação do crédito, que é a segunda etapa dessa crise. Com a ampliação do crédito, aumenta o consumo interno no país, surge também novas empresas, né? Então aí o quarto fator dessa crise. E quinto fator, aumenta a produção, tá? E com isso, com toda essa prosperidade, com todo esse cenário de prosperidade, se aumenta ali o investimento na bolsa de valores. Então, nesse contexto, nessa primeira etapa, surge o American Way of Life, que é um termo usado para se referir ao estilo de vida dos americanos, né? O modo de vida dos americanos, baseado na aquisição de bens de consumo, tá? Isso era tido como parâmetro de felicidade e também da expressão da euforia gerada pela prosperidade no país. Então, era como se a felicidade fosse medida pela possibilidade de consumir e também pela liberdade daquele modelo político do liberalismo econômico. Então, o ideal ali era as famílias terem o seu automóvel, as famílias terem os seus eletrodomésticos, isso era como se mensurava a felicidade, era um modelo de vida que eles procuravam exportar. A economia interna prosperava muito. Então, tinha imigrantes vindos da Europa, fugindo daquele cenário de devastação do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, iam para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e acabavam servindo de mão de obra barata. Como era um regime liberal, as leis trabalhistas não eram muito sólidas, pagava salários baixíssimos para os trabalhadores. E isso também foi um fator que favoreceu a industrialização no país, especialmente do setor automobilístico. Então se destaca ali a produção de automóveis, né? Principalmente pelo empresário Henry Ford, dono da Ford, da companhia Ford que a gente conhece até hoje. Então ela inicia seus trabalhos nesse período e se destaca desenvolvendo uma linha de produção em massa, né? Então se colocava muitos trabalhadores em uma linha mesmo de montagem desses veículos, produzindo peça por peça em grande quantidade. E assim se reduzia o custo da produção e o produto ficava barato para o consumidor final. Então, essa linha de produção, esse estilo de produção, ele leva até o nome de Fordismo, né, justamente por isso, por ter sido empregado ali por Henry Ford e depois ele foi adotado em outras empresas, na produção de outros tipos de produto. Nesse período também se intensificou a construção de prédios altos, os arranha-céus, né? Então isso dava uma magnitude do quanto aquele país, especialmente aquela cidade de Nova York, né? O quanto aquela cidade ela tinha um peso econômico importante, quanto dinheiro girava ali naquela cidade. As etapas seguintes da crise de 29, elas são marcadas por uma especulação financeira muito grande e por uma crise de superprodução. Se produz muito além daquilo que se era possível consumir. As empresas passam a ser desvalorizadas, né? Então as ações daquelas empresas que corriam na bolsa de valores, elas vão perdendo o seu valor. Se tem uma grande procura por venda de ações na bolsa, um movimento muito rápido, e isso acaba gerando a quebra da bolsa de valores de Nova York
e o colapso da economia americana. E esse colapso da economia da maior potência capitalista coloca em xeque, coloca em questionamento até que ponto o capitalismo e o liberalismo econômico seriam uma solução de modelo político ideal para o mundo ocidental. A crise de 29, então, ela eclode, ela é marcada por uma onda de empobrecimento muito grande nos Estados Unidos. Muitas pessoas vão à falência e passam a depender de ajuda financeira para poder sobreviver, para poder se alimentar. Então é muito comum as filas nesse período, né, por comida, né, pela distribuição de sopa e alimentos. Muitas pessoas perdem suas casas, muitas pessoas perdem tudo da noite para o dia. Entre as principais consequências da quebra da Bolsa de Nova York, nós temos um desemprego de 27%, que é um volume muito alto, é um percentual muito alto, a falência de centenas de empresas, a redução da produção industrial, esses 3 fatores internamente, né, para os Estados Unidos. E o quarto fator é o fortalecimento do nazifascismo, então isso principalmente na Europa, que são regimes políticos marcados pela forte intervenção do Estado na economia. É um modelo oposto ao liberalismo econômico e é um modelo que surge a partir da crítica ao sistema liberal. Então é um modelo que vai propor uma intervenção maior do Estado, né, não só na economia, mas também na sociedade. Mas isso é um assunto que a gente vai ver mais adiante. A solução dessa crise é proposta pelo então candidato Franklin Roosevelt. Então ele propõe o que se chama de Novo Acordo, New Deal. É um programa político baseado num papel maior do Estado na economia. Então, o Estado vai atuar promovendo obras públicas e, com isso, empregando aquela população desempregada, aquela população que perdeu tudo por conta da crise de 1929. Então, essas pessoas são empregadas em obras de construção de escolas, em construção de hospitais, de estradas, enfim, o governo promove essas obras. You've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb. Então, através do aumento dos impostos, principalmente para as pessoas mais ricas, e a conversão desses impostos arrecadados em verbas para poder financiar essas construções públicas. É um modelo que se baseia nas ideias keynesianas, né, do Keynes, que é um economista britânico que via um tipo de liberalismo econômico em que o Estado tinha uma participação maior. Essa intervenção do Estado, ela acontecia para evitar uma queda nos preços e também para controlar a produção, para que não gerasse uma nova crise de superprodução e para evitar que os preços também atingissem patamares muito abaixo daquilo que foi gasto no processo de produção. O New Deal gerou resultados muito satisfatórios para a economia dos Estados Unidos. Por volta de meados da década de 1930, já tinha recuperado bastante empregos e conseguido já alcançar patamares de uma potência econômica tal como antes desse processo de crise. A crise de 1929 não ficou restrita aos Estados Unidos. Com exceção da União Soviética, que não foi afetada pela crise, por conta do seu isolamento comercial, seu isolamento político, principalmente com o mundo capitalista, desde a Revolução de 1917, e também por conta das consequências positivas dos seus planos quinquenais, outras regiões do mundo se viram abaladas por conta dessa crise. Entre elas, nós podemos citar a América Latina, em especial o Brasil. O Brasil dependia dos Estados Unidos, que era o principal comprador do café produzido por aqui. E o café era o principal produto da economia brasileira, que era baseada na agroexportação. Então, por conta
desse impacto da crise de 1929, os Estados Unidos ficaram um bom tempo sem poder comprar os volumes de café até então consumidos na década de 1920. Essa produção encalhou no Brasil e o governo brasileiro foi obrigado a comprar parte dessa produção e, como não tinha como destinar, acabou botando fogo nessas sacas de café. Então tivemos aqui uma crise de superprodução de café e não tínhamos para quem vender, porque a Europa também, que era um segundo consumidor do café brasileiro, se via enfrentando os impactos da crise de 1929. Na Europa, os países como a Inglaterra e a França, que se reconstituíam com base no empréstimo que os Estados Unidos forneceram, também se viam em situação complicada. Os índices de pobreza e desemprego nessas regiões aumentou por conta da dificuldade de acesso a capitais que vinham dos Estados Unidos. Então, foi uma região que passou por períodos complicados nesse começo da década de 1930. Uma outra consequência da crise de 1929 para a Europa foi o fortalecimento do nazifascismo. Quando a gente fala de nazifascismo, a gente se refere tanto ao fascismo na Itália quanto ao nazismo na Alemanha. São regimes que se consolidaram com a crise do liberalismo, após a quebra da Bolsa de Valores de 29, e são regimes que criticavam não só o liberalismo, mas também o comunismo. Então, eles propunham um regime alternativo a esses dois modelos. Eles não queriam nem o liberalismo e nem o comunismo. Os regimes nazifascistas são marcados por uma forte intervenção do Estado em todas as esferas da sociedade, não só na econômica. São marcados também pela perseguição e eliminação de todos aqueles que se posicionam contrariamente ao governo. Baseiam-se em um nacionalismo exagerado, na crença a respeito da superioridade racial de seus povos e também no expansionismo sobre outras nações. Nós vamos abordar esse tema mais a fundo na nossa próxima videoaula, que o tema vai ser o nazifascismo europeu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Eu me despeço aqui com mais saudades ainda do que antes do recesso e na esperança de que vocês todos estejam bem e que a gente possa se encontrar na escola muito em breve com segurança. Boa semana para vocês!